Hello guys, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para apresentar essa aula para vocês, mas mais um bate-papo mesmo do que uma aula, né? Para falar de uma temática, né, que vocês estão pedindo bastante. É uma temática antiga, mas muito atual, que é o uso da cannabis medicinal. Desde já eu agradeço à Federação Internacional de Estudantes Farmacêuticos pela oportunidade de estar mostrando, né, de estar conversando sobre esse universo que é o uso da cannabis na medicina. Eu me chamo Carol, sou farmacêutica, formada desde 2021, recente, né? Desde 2021, me formei pela Universidade Federal de Campina Grande, né, aqui no Brasil, na Paraíba. Sou pós-graduada em farmácia clínica e prescrição farmacêutica e atualmente também faço pós-graduação em cannabis medicinal. Apesar de a gente estar num curso em que a gente estuda, digamos, relacionado a medicamento, né, mais sintético, mas desde a graduação já estudava bastante sobre coisas naturais, né? Inicialmente trabalhei com fungos, com micologia, que também é uma área nossa, onde fiz mestrado também, né? Iniciei o mestrado na Universidade Federal de São Paulo, qual não concluí, mas a temática de fungo é uma temática muito importante, uma temática muito emergente, é uma temática que poucas pessoas se permitem estudar, mas que necessitam de nós farmacêuticos nesse estudo, né, nessa contribuição. Também trabalhei com plantas, não com cannabis, mas com plantas, fazendo teste de dose letal. E atualmente trabalho com cannabis, né, em vários aspectos. É uma área que eu me apaixonei pelo estudo, né, por ver as transformações de vida que uma planta em que a gente não precisa nem estar num laboratório, digamos, sintetizando anos e anos, tentando encontrar e descobrir, enfim, fazer testes e testes. É uma planta natural e que transforma a vida de muitas pessoas. Então, por isso que eu me dedico muito ao estudo. Estou aqui para conversar com vocês uns aspectos mais simples, né? Pontuar algumas coisas, mas a minha intenção maior é de apresentar esse universo, né, da cannabis para vocês e quem sabe incentivar vocês a lá na frente ou agora mesmo, né, pesquisar, estudar, buscar entender sobre um assunto tão importante, né? Agradeço novamente a oportunidade. E hoje vamos conversar sobre o uso e os cuidados relacionados à cannabis e o papel do farmacêutico. Aí eu já me coloco numa pergunta para vocês. Vocês sabem o que é sistema endocannabinoide? Sim, ó, tô usando aqui um slide só para nortear essa aula, mas se vocês quiserem, pode me passar um e-mail que eu passo esse slide para vocês, tá certo? Sem problema. Você sabe o que é sistema endocannabinoide? Na minha graduação, o acesso que eu tive a essa informação do sistema endocannabinoide foi relacionado a uma substância exógena, um medicamento que atuava nesse sistema. Enfim, não sei como encontram-se as graduações hoje em dia, se já está sendo inserido, se não está, mas a minha graduação foi basicamente isso mesmo. Mas o que seria esse sistema endocannabinoide? Ele foi descoberto, né, pelos estudos sobre a planta, né, porque a gente sabe que a cannabis ela é utilizada há muitos e muitos anos em rituais religiosos, culturais e até mesmo para fins de tratamento de dor, enfim, pelas populações mais antigas. E aí, estudando a planta, os efeitos, né, o isolamento da planta de um fitocannabinoide, de outro fitocannabinoide, a forma como eles agiam no corpo, foi possível descobrir o sistema endocannabinoide, né, que é um sistema que nós possuímos, é um sistema regulador, um sistema de sinalização celular, tecidual, que tem como função regular mesmo o nosso corpo.
regular atividades, regular estruturas, promover a homeostase, né? O equilíbrio desse corpo. E esse sistema, sabe-se hoje que ele é muito mais complexo, né? Que chamam até de endocannabinoidoma, o nome do sistema mais complexo, que abrange muito mais do que a gente classifica como sistema endocannabinoide em si, que no caso seria a composição de receptores, substâncias endógenas e enzimas de formação e degradação dessas substâncias. Esses receptores, CB1 e CB2, como são denominados, eles são receptores metabotrópicos acoplados à proteína G, e eles estão distribuídos por todo o nosso organismo. Por isso, né, funcionam nessas questões de regulação corporal em si. Claro que, por exemplo, o receptor CB1, ele é encontrado em maior quantidade no sistema nervoso central, que sabe-se hoje que é o receptor mais abundante, né, no sistema nervoso central, o CB1. Já o CB2, ele também é encontrado no sistema nervoso central, mas ele está distribuído em mais partes no corpo, né? Sistema imunológico, em alguns órgãos, no sistema digestivo, sistema nervoso periférico, né? E ambos desempenham funções importantíssimas nesse equilíbrio corporal, nessa manutenção do funcionamento em perfeito estado do nosso corpo. As substâncias endógenas, a primeira conhecida foi a anandamida, né? É um lipídio, assim como as demais substâncias canabinoides do nosso corpo, são lipídios derivados de ácidos graxos, e eles não ficam armazenados em vesículas como outras substâncias, né? Outros sinalizadores. Eles são produzidos sob demanda e degradados sob demanda também, e funcionam a partir da necessidade, né? Da demanda, a qual o corpo sofre um desequilíbrio e elas são ativadas, essa produção acontece, essas substâncias endógenas agem nesses receptores e vão fazendo um controle total, né, uma restauração total desse funcionamento do organismo. Assim, a anandamida e o 2-AG, né, que são os mais conhecidos, mas já se sabe que nesse endocannabinoidoma possuem mais receptores e mais substâncias. E as enzimas de formação e degradação. Aí, pegando a questão de cannabis versus canabidiol, né? Que muitas pessoas ainda confundem a nomenclatura em si. Cannabis está relacionado à planta, né? A planta cannabis sativa. Planta cannabis sativa índica, a planta. Mas o canabidiol, por ser ainda o mais conhecido, o mais utilizado na terapêutica, o primeiro a se tornar popular, digamos assim, muitas pessoas retratam a cannabis como o canabidiol, né? Mas são coisas diferentes. O canabidiol está contido na cannabis, na planta, mas ele em si é um fitocannabinoide presente na planta. O que é esse canabidiol? Como eu falei, é um fitocannabinoide isolado da planta, é o mais utilizado na terapêutica, né? Ele não tem efeito psicoativo como muitas pessoas acreditam. Ele atua nesse sistema nervoso periférico, atua nesses órgãos, atua nessa restauração do equilíbrio corporal, né? Das funções, enfim, do organismo, mas não no sistema nervoso central em si, não com propriedades psicoativas. Mas é muito importante no tratamento de diversas patologias, como a gente vai ver mais à frente. Sem contar que foi o primeiro, né, a ser utilizado. Ele é encontrado de forma isolada também em farmácias, né? Já o THC, o tetrahidrocannabinol, ele é o que tem a propriedade psicoativa, por isso atua mais em receptores CB1,
está em maior concentração no sistema nervoso central, como eu falei, né? Por esse motivo, ele ainda é visto como um canabinoide ruim, digamos assim, né? Apesar de já sabermos a importância dele na medicina, na neuroproteção, na neurogênese, na nocicepção da dor do sistema nervoso central, nas regulações neurológicas, ele ainda é visto como componente que tira a percepção, né, de quem faz o uso recreativo, que aí entra nessa questão de uso recreativo e uso medicinal, que ainda está muito atrelada à forma de administração, né? Muitas pessoas ainda veem o uso recreativo como o uso fumado, né? Existe a cannabis medicinal, existe a cannabis recreativa, mas não é bem assim, né? Cannabis é cannabis, a planta é a planta. O que vai diferenciar o uso medicinal do uso recreativo nem é a forma de administração, né? Porque, independente da forma, o efeito terapêutico vai ser atingido. O que a gente ainda usa para separar, né, para ter essa divisão, é a forma, por exemplo, eu uso vaporizado naquela concentração que o médico passou para mim para tratar a minha fibromialgia. Mas eu estou fazendo uso medicinal, né? Que eu estou fazendo tudo aquilo acompanhamento, estou tratando uma doença específica. E eu uso ele em óleo recreativo. Eu coloco ele, eu saio com os amigos e coloco esse meu óleo para ser fumado, para ser ingerido em uma quantidade muito maior, sem controle, sem finalidade. O que pode diferir ainda é isso, não é nem a forma de administração. Aí entra no que eu falei agora há pouquinho, né? Já existe o canabidiol isolado em farmácias, por exemplo, em outros locais, né? Em indústrias importadoras. Mas o que se sabe hoje em dia é que o extrato da planta em si, ele é mais potente, né? Porque além de possuir os canabinoides altos, CBD, THC, enfim, ele ainda possui outros fitocannabinoides, outros terpenos, né, que compõem a planta no total. Então, o efeito é mais potente, é mais potencializado. A gente pode até perceber, se você der uma pesquisada, que o canabidiol isolado geralmente vai ser encontrado em concentração de 200 mg por ml, em compensação, o extrato da planta pode ser encontrado em 20 mg por ml e atingir o mesmo efeito. E até em alguns casos, relatam-se que o uso isolado gera mais efeitos colaterais, efeitos adversos. Então, o que se entende é que o que se chama de efeito comitiva, que vários componentes juntos geram um efeito melhor, um efeito mais potente, acontece, né? E aproveitando esse gancho para falar sobre os produtos que estão no mercado isolado, como eu já falei, os full espectro, broad espectro, enfim. Esses de espectro estendido são esses extratos, né, que possuem vários canabinoides, vários terpenos e os componentes totais da planta. E o isolado, só o alvo em si. Mas nesses espectros é possível ter um canabinoide alvo, o CBD, o THC, né? O canabinoide alvo, em maior concentração. Isso pela genética da planta, enfim, pelo manuseio do produto mesmo. O uso da cannabis na medicina. A gente sabe que já é utilizado há muito tempo com fins terapêuticos, fins de tratamento, de minimizar a dor, melhorar a qualidade de sono, mas tem avançado cada vez mais, principalmente aqui no Brasil, esse uso, né? Ano passado, 2022, foi o ano que teve um boom de informações sobre o uso, né, da cannabis na medicina. É uma oportunidade até para vocês que estão vendo essa aula, que tem interesse de pesquisar esses artigos científicos. Posso mandar alguns para vocês, porque o leque é muito grande, né? Foi um avanço científico muito grande, muitas publicações, muitas pesquisas. Então, se você tem interesse, ou se só por curiosidade mesmo, pesquise, estude, veja as múltiplas utilizações dessa planta,
que vem acontecendo, seja para melhorar o desempenho no esporte, seja para insônia, seja para dor, seja para minimizar, para gerar uma qualidade de vida, enfim. Aí aqui, né, na medicina, os autistas, né, eles estão utilizando cada vez mais, com resultados extremamente positivos no desenvolvimento da fala, da interação com as pessoas, das melhorias na qualidade de vida, no cantar, no brincar, no interagir com outras pessoas, com outras crianças, enfim, né, tem ajudado bastante. Nos aspectos das doenças neurológicas, nas epilepsias, nos transtornos de desenvolvimento, tem sido um aliado muito importante, né? As enfermidades reumáticas, como a fibromialgia em si, as dores crônicas, as neoplasias, que já tem estudo que mostra a importância tanto no câncer em si, como nos efeitos da quimioterapia, como um bom antiemético, um melhorador na qualidade do sono. E nas doenças psiquiátricas, ansiedade, insônia, depressão, TEP, né? O transtorno de estresse pós-traumático, enfim, tem auxiliado bastante nas melhorias dessas condições, numa melhoria, né, no funcionamento desse organismo. Os cuidados de uso da cannabis, assim como para tudo que a gente vai utilizar, seja um medicamento, enfim, alguma coisa que a gente vá realizar, a gente tem que ter certos cuidados, né? E a orientação sobre esses cuidados é o principal para otimizar essa terapia, que até então tem sido a última alternativa, né? Que até se preconiza que realmente seja a última alternativa frente a outras terapias que você já tentou e não obteve um resultado. E aí que a gente entra novamente nessas formas de administração, como eu falei, em cada caso uma forma de administrar, uma via de administração. Essa forma de administrar como eu posso melhorar essa minha administração, acho que eu não estou tomando as gotas corretas, enfim, fazer um cronograma do uso, porque geralmente essa terapia ela começa numa dose mais baixa, uma concentração mais baixa e vai aumentando. Você conseguir perceber, conseguir montar um cronograma, um relatóriozinho sobre essas questões. O que a gente indica muito é que o paciente não administre o óleo diretamente na boca para não correr o risco de cair uma gota a mais, a menos, nem contaminar o conta-gotas, né, que ele vem num frasquinho com conta-gotas, com as bactérias que colonizam a nossa mucosa oral, né. A forma como o paciente vai armazenar o produto, se é na geladeira, tirar um tempinho antes, para esperar essa viscosidade minimizar um pouco, que às vezes a depender do veículo em que o extrato ele é veiculado, ele pode mudar a viscosidade de acordo com a temperatura, né? Que geralmente ele é veiculado em azeite, óleo de coco, óleo de milho, enfim. Isso é muito importante, conversar com o paciente, orientar ele para otimizar essa terapia, que já é a última alternativa para ele, né? Terapias medicamentosas, orientar o paciente se ele faz uso de outras terapias, não administrar junto. Um intervalo de no mínimo 1 hora entre um medicamento que ele já toma e o óleo. É importante também que não administre em jejum. Se possível, administrar logo após a ingestão de uma alimentação que, querendo ou não, já possui uma gordura em si. Porque por se tratar de um óleo, ter a absorção, seu efeito otimizado. Todos esses cuidados para melhorar ainda mais essa terapia em que ele chega vendo como última opção, né? Efeitos colaterais, sempre perceber, né? Como eu falei, é uma dose que vai aumentando gradativamente e em determinada gota você percebe que você sentiu náusea, diarreia, enfim, é importante relatar isso para quem está fazendo o próximo tópico, né, do slide. O acompanhamento terapêutico, seja o médico, seja o farmacêutico, para que possa ser visto o que pode ser feito, o que pode ser ajustado, se pode ser acrescentado algum outro componente,
seja ele para você ingerir, seja alguma atividade que você possa realizar. O perfil do paciente e o aspecto clínico. O perfil do paciente que faz uso dessa terapia geralmente são idosos e crianças, né? Principalmente relacionado às questões das patologias em que eles são mais indicados, né? Como eu falei, que geram um efeito mais positivo. E o perfil, né, clínico são essas doenças mais crônicas mesmo, essa cronicidade, né? Principalmente relacionados ao aspecto central, né? Um aspecto nervoso mesmo. E o papel do farmacêutico no uso da cannabis, como eu falei, esse papel de acompanhamento, de percepção, de cuidado com o paciente, a pessoa que está fazendo uso dessa terapia. Mas também o farmacêutico está em diversos, né, processos desse uso. Seja na educação em saúde, né, como eu falei, que é isso que eu estou fazendo para você. Chegar aqui, conversar, debater sobre o assunto, se disponibilizar, conversar com um médico, um enfermeiro, essa equipe multidisciplinar em saúde, que pode promover uma qualidade de vida a um paciente, a uma família e mudar a vida dessas pessoas. Nos processos de produção que estão relacionados mais à indústria, né? No Brasil isso é muito caracterizado pelas associações, né, nas ONGs, que facilitam esse acesso os derivados da cannabis, que possuem o aval judicial para funcionar, cultivar, produzir esse produto e fornecer ele ao paciente que vem com prescrição médica, né? E esses implantados também você pode trabalhar numa indústria internacional com o avanço dessas legislações que vem acontecendo, né? Trabalhar em uma indústria dentro do país, seja lá no cultivo que o farmacêutico está, seja na extração, seja na produção, na embalagem, no registro do lote, na responsabilidade técnica, né? Tudo relacionado ao produto em si, mas também nos processos de dispensação. Na farmácia mesmo, a gente já é o responsável por fazer essa dispensação desse canabidiol que já está na farmácia, mas nas associações também. E aproveita aí, nesse momento, essa dispensação para conversar, para fazer essa comunicação de como otimizar essa terapia, de como administrar, do que fazer, de anotar todas as percepções que estão sendo feitas sobre o uso dessa terapia. O acompanhamento clínico, né? Quando o paciente ele já está em uso, você fazer todo esse acompanhamento, como eu relatei desde o início. E também com a entrada desses medicamentos, né? Desses óleos importados, a propaganda médica tem sido uma área do farmacêutico. Ir ao consultório, conversar com o médico prescritor, os produtos que você tem no mercado, como importar, para o paciente ir até você para fazer essa importação, enfim. Isso também é uma área que o farmacêutico está atuando dentro do uso da cannabis. Casos clínicos e experiências, né? Aqui eu trouxe alguns casos para a gente conversar um pouquinho do que eu já vi, né? Que eu achei mais interessante trazer. Paciente Florzinha, 62 anos, histórico de pânico desde a adolescência, medo, insegurança. Relata que desde muito jovem foi diagnosticado e iniciou o tratamento com medicamentos alopáticos para essas questões, desde os 20 anos. Fez esse tratamento durante muitos anos, não teve a resposta que desejava, né? Ficou viúva, casou novamente e o novo esposo ajudou ela, através de acompanhamento médico, a fazer o desmame dessas medicações. E ela conseguiu. Mas agora ela relata que está sentindo muita angústia e insônia. Busca a terapia canabinoide como opção para mudar essa realidade. Como falei, né? A última opção. É aquela opção que não tem mais outra alternativa. E aí a paciente vem e relata isso, né? Então o médico vai prescrever, né? Possivelmente o médico vai prescrever. A importância desse acompanhamento, desse cuidado, dessa orientação ao paciente,
olha, faz esse ajuste de dose como ele falou, aí escreve o que você está sentindo, relata para mim o que está acontecendo, se você teve efeito adverso, se não teve, se melhorou alguma coisa e outra ficou a desejar, enfim, para a gente ir ajustando com o tempo. E aí, esse paciente pode relatar, melhorou minha angústia, minha insônia, estou me sentindo melhor dessas questões, um exemplo, né? Mas agora eu estou me sentindo muito cansadinha, assim, não tenho vontade mais de fazer as coisas, meio que estou procrastinando, né? Enfim, aí a gente pode ver o quê? Inserir outra atividade nisso, adicionar outro componente canabinoide nessa terapia, fazer um ajuste de dose, enfim. São um leque de possibilidades, né? Paciente Alecrim, 50 anos, relata que possui ansiedade e depressão há muito tempo, advinda de causas familiares. O casamento não vem bem há muito tempo. Faz uso de 10 medicamentos alopáticos por dia e ainda assim acorda com angústia e vontade de tentar contra a vida. Busca na terapia canabinoide uma mudança nessas condições. Aí a gente vê, né, um claro exemplo também de uma última alternativa, né? A gente sempre fala também que não é um milagre, que o paciente precisa se ajudar, precisa se perceber, né? Vai ser prescrito, né, esse canabinoide, essa terapia, que realmente é muito promissora, tem resultados fantásticos nessas condições. Talvez abra a mente dela para o que realmente ela precisa se desvincular, né? Se libertar, se perceber, se conhecer, ver o que pode ser feito para ser mudado, né? Porque a gente sabe que a causa dela é o que ela tem vivido naquele ambiente. Mas talvez a terapia leve ela a se encorajar a mudar essa realidade. É um acompanhamento, né? Esse cuidado, essa proteção desse paciente para que tenha uma melhora nessa qualidade de vida. Paciente Lotus, 32 anos, histórico de fibromialgia, utilizava o medicamento Full Spectrum, CBD e THC na mesma proporção. Relatou que melhorou das dores, a qualidade do sono e a ansiedade. Na dosagem que fato indica. Entrou em contato com o médico solicitando um medicamento mais forte para melhorar ainda mais essas condições. Em muita conversa, o médico atendeu o que o paciente desejava e prescreveu um óleo rico em THC, que a gente sabe que o THC é um importantíssimo nessa nocicepção, né? Nessa dor relacionada à fibromialgia, nessas dores crônicas, inflamatórias. Semanas depois, o paciente relata que a qualidade de vida relacionada à dor se manteve como antes, mas que está com dificuldades no sono. É o que falei, né? Pode melhorar um, pode desregular outro, enfim. Então, assim, principalmente para essa terapia canabinoide, nem sempre o mais vai ser o melhor, o mais forte, a maior quantidade de gotas, de ml, enfim, nem sempre. Então, assim, o que se preconiza é que quando encontre uma dose que gera um efeito bom, uma resposta boa, não alterar até que algo você se altere. Porque geralmente cada corpo responde a uma concentração, a uma dosagem específica. Paciente Maria, histórico também de fibromialgia, controlada, né, com alguns medicamentos, mas não tem o efeito esperado. Buscou a terapia canabinoide, mas não obteve uma resposta satisfatória, o que não é comum, né? Porque para fibromialgia um tratamento é excelente. Em conversa com o farmacêutico, para entender melhor sobre o paciente, né? Sobre as questões do paciente, algo foi relatado pela paciente que chamou muita atenção. Ela possui uma doença intestinal que dificulta a absorção
de componentes, principalmente gorduras. Assim, então, possivelmente havia sido descoberto a causa do medicamento não estar, né, do óleo não estar fazendo o efeito como esperado. Para essa paciente, então, foi encaminhada ao médico e o médico prescreveu o uso da flor vaporizada, para assim perceber se a terapia, né, se os resultados seriam positivos. E aí a gente entra nessa questão, né, da forma de administração. Nesse caso, a melhor forma mesmo que poderia ser proposta, já que não tinha sido alcançado o efeito desejado, é o uso vaporizado, né? Já que por via oral, né, sublingual oral, não estava atingindo o efeito esperado, né, devido a essa condição patológica que ela possuía, como uma alternativa. Está vindo aí a percepção, a conversa, o diálogo, o cuidado, como ele pode ser importante, né? Consideração sobre a cannabis. Eu tinha um universo de coisas para falar, mas o que eu posso finalizar falando para vocês é que é um universo muito vasto, promissor e gratificante. Quem tiver interesse, mais uma vez, se apeguem aos estudos, leiam, se quiserem me pedir artigos, inclusive o que eu usei para essa conversa, podem me mandar um e-mail, vou deixar o e-mail disponível. Livros, aulas, congressos, enfim. Busquem, estudem, é uma área muito importante para todos nós, né? Para nós farmacêuticos, ou seja, meus futuros colegas. E eu torço muito para que tenha abertamento de vocês para esse universo e que futuramente a gente possa se encontrar para debater sobre o assunto, com vocês bem craques sobre o assunto, e a gente possa debater sobre isso com tranquilidade, ver as mudanças de vida das pessoas e o quanto é gratificante saber que você faz parte, né, dessa construção de uma vida melhor para um indivíduo, mas que interfere na vida de vários. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês mais uma vez e espero ter contribuído um assunto que vocês podem buscar muito mais, porque se eu pudesse eu ficar falando muito e ainda assim não ia acabar, porque é muita informação, é muita coisa legal. Um abraço.